Boa tarde, prof. Ah, esse é o meu projeto da matéria de Eletromag, da professora Diana. O meu projeto é sobre a bobina de Tesla. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a bobina de Tesla e um pouquinho da história. Aí depois eu vou para a parte do meu projeto, dos cálculos e dos componentes que foram utilizados. Bom, bobina de Tesla. O que é a bobina de Tesla? É um transformador ressonante capaz de gerar uma alta tensão com grande simplicidade de construção. Quando a gente fala com grande simplicidade de construção, é que para construir uma bobina pequena, ah, são poucos componentes e comparado a outras ligações elétricas ou algo assim, é uma coisa bem simples, né? Para quem tem um pouco de conhecimento de parte elétrica já consegue fazer. Um pouco da história. A bobina de Tesla nasceu dos estudos do engenheiro Nikola Tesla durante a segunda metade do século XIX. Ele realizou diversas experiências com correntes alternadas de altas frequências com o objetivo de buscar novas formas de gerar e transmitir corrente elétrica a longas distâncias. Ah, aquela época foi uma época com um grande avanço, né, nessa parte. Então, Nikola Tesla foi um grande estudioso da época e conseguiu descobrir bastante coisas, né? Aqui é uma foto da bobina de Tesla, que, pelo que eu pesquisei, seria ele mesmo nessa foto. Bom, os materiais necessários para fazer a bobina que eu fiz, né? Essa que eu produzi. Uma caixa de passagem pequena. Caixa de passagem seria aquelas de fio, sabe? De tubulação elétrica, essas coisas. Interruptor pequeno. Fio esmaltado de número 30, que seria o AWG30. Foi mais ou menos uns 35 metros que eu utilizei. Ah, 20 centímetros de fio de cobre esmaltado. Eu não usei esse, para bobina secundária, eu não usei fio de cobre esmaltado. Eu usei um fio normal. Então esse daqui eu não precisei utilizar e eu tinha esse pedaço de fio em casa. Um resistor de 22k ohms, transistor 2N2222A. Esse eu tive que pegar vários para fazer, porque é um componente que estraga, queima fácil ali. Um conector, mais uma bateria 9 volts e um pedaço de cano, mais ou menos uns 20 centímetros, 15 centímetros por aí. Um valor médio de R$ 62. Aqui é o esquema elétrico para fazer a ligação. Então temos ali a bateria, o interruptor, transistor, o resistor. Essa bobina maior seria a bobina primária e a menor a secundária. Os valores, os cálculos que eu tive que fazer. Então, como o tubo tem 20 centímetros de comprimento, mas não é todo ele revestido com fio, ele tem mais ou menos 19 centímetros ali que foi revestido com o fio. Então, para mim não precisar contar linha por linha ali para saber quantas espiras teve, né? Eu fiz um cálculo peguei, como ele tem 19 centímetros, dei o 190, que é 190 milímetros, dividido pela espessura do fio, que é de 0,254 milímetros. Então deu mais ou menos 748 espiras. Como o primário tem 3 espiras, ou secundário, no caso aqui eu coloquei o primário, mas é o secundário. Ah, a relação de transformação fica de 748 dividido por 3, que dá mais ou menos 249 espiras por volt, né? Então, isso, o transformador aumentará a tensão aplicada no primário e coletada no secundário, em 249 vezes. Se eu inverter a bobina ali, ele pode baixar essa tensão 249 vezes. Mas como eu usei uma bateria de 9 volts, então ficou 9 vezes 249, que totaliza 2.241 volts, aproximadamente. Aqui os componentes que eu utilizei, uma foto deles. Aqui está o resistor, os transistor, tem três ali, só é utilizado um, né? Mas
Esses três acabaram estragando, tive que pegar mais um ainda para fazer, até dar certo com os testes, tudo. Um pedaço de fio, o conector da bateria e o interruptor. Aqui algumas ferramentas que eu utilizei, o ferro de solda, o alicate, chave Phillips, ferro de estanho ali, um pedaço de cano, aqui enrolando a bobina, aqui utilizei o meu irmão me ajudou para fazer essa bobina, para enrolar, porque tinha que ficar segurando o fio, é melhor. E aí foi mais ou menos 35 metros de fio, foi bastante até, mas como era um pedaço de cano pequeno, uma bobina pequena, relativamente sim, ela não teve tanto trabalho assim. Ah, logo que eu enrolei as primeiras espiras ali, eu passei bastante Tech Bonder, cola, né? Aí conforme fui enrolando, fui passando atrás pra segurar assim ela bonitinha, pra ficar todas juntas, né? Porque logo que eu comecei eu não tinha passado, então passar um pouquinho ela já soltava, né? Com qualquer coisinha que eu soltava o dedo ali, ela já soltava. Aqui a caixa de passagem utilizada, né? Aquelas caixa de passagem de fio mesmo para fazer ligações elétricas e coisas. Essa aqui eu tinha em casa. Aqui eu já colei a bobina pronta em cima e com a de secundária enrolado nela. Aqui coloquei um interruptorzinho em cima ali, furei a caixinha, coloquei ele. E na foto ao lado eu já tinha começado a fazer a ligação. Então já tinha ligado um fio da bobina no interruptor, um fio do conector da bateria, um resistor. E aqui é ela finalizada. Aqui pronto, como vocês podem ver, ela mudou a cor do fio da bobina ali, de secundário, porque o primeiro, né, fazendo as ligações, os testes ele mudando, acabei estragando ele, então tive que trocar. E as fontes aqui vi alguns vídeos no YouTube sobre a fabricação da bobina, um pouco da história da bobina. E esse saber elétrico também, ele mostrava bastante quais os cálculos que eu ia utilizar também para saber o que eu ia conseguir fazer, né? Essa minha bobina, tu não consegue ver os raios saindo dela, sabe? Então, ela apenas consegue ver, ligar uma lâmpada. Para mim fazer aquela que eu visse os raios, eu teria que fazer uma bobina maior. Então, pela facilidade de fazer essa bobina aqui, eu optei por essa menor. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Ela ficou desse tamanho aqui, é bem pequenininha, bem simples. Aqui o interruptor, a bobina. Aqui embaixo, no transistor, eu tive que usar essa chapinha de alumínio aqui para prender ele, que é para usar como dissipador de calor, né? Porque ela acabava esquentando muito. Aqui o conector, a bateria 9 volts, pequenininha, e a lâmpada que eu vou utilizar. Eu vou ligar aqui para demonstrar para vocês agora. Tem que só conectar a bateria. Vou deixar ela do lado aqui. Aí como eu utilizei o interruptorzinho, eu consigo controlar ela aqui agora. Agora não está ligada, não. Por cima ela não liga. Vou ligar o interruptor aqui no on. E agora quando eu aproximar, ela liga a lâmpada. Ela não liga tão forte a lâmpada, mas é bem visível já. Então, conforme eu vou aproximando, ela vai ligando mais, ó. Aqui só tem um tubo ligado, eu vou aproximando, ela liga o resto, ó. Liga bem forte. Aqui ela liga mais forte ainda, ó. E conforme eu vou afastando, ela vai apagando também. Vou apagar a luz aqui para ficar melhor. Vou mostrar. Isso aí. Bom, basicamente foi isso o meu projeto. Vou desligar aqui, senão ele acaba esquentando muito também, mesmo com o dissipador. É bem simples, mas fiquei contente porque eu nunca tinha feito algo assim, então, por ter funcionado, mesmo sendo simples, já fiquei bem contente. E espero que tenham gostado.